Aqueles que me tratam mal. Os sacramentos são necessários para ir para o céu, porque cada vez que eu me aproximo dos sacramentos, eu recebo o sim de Deus. Eu espero ir para o céu se eu fizer boas ações e se eu cumprir com o que Jesus me pediu. Estou cumprindo com a lei de Deus e fazendo com que os demais a cumpram. Não pecar, não matar e não roubar. Eu penso que a pessoa tem que ser boa aqui na Terra e ajudar o próximo que nos ajuda. Guilherme J. Kogan, padre católico, nos dá um bom resumo do caminho católico para se ir para o céu. Em seu livro, Catecismo para Adultos, pergunta: o que é necessário para se salvar? A resposta que esse catecismo dá aponta 8 requisitos: a fé, o batismo, amando a Deus e seus semelhantes, obedecendo seus mandamentos, recebendo os outros sacramentos, especialmente a Santa Comunhão, orando e fazendo boas ações, preservando a amizade com Deus até a morte. Eu queria que somente lêssemos um versículo da palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 47. Jesus disse: o que crê em mim tem vida eterna. Assim simples, assim fácil. Parece fácil, mas mesmo assim é muito difícil, porque temos que renunciar a todos esses conceitos humanos e religiosos para pormos exclusivamente a nossa fé em Jesus. Através de seu sacrifício, nós temos a vida eterna. Renunciar a esses conceitos religiosos e humanos se torna muito difícil aos católicos praticantes, especialmente para os membros das ordens religiosas. Uma noite, Rocio Pestanha Segovia, como uma expressão de seus votos à igreja... Eu gravei uma cruz a fogo vivo como se marca o gado. Eu pus uma cruz no fogo e quando estava vermelha, eu pus um lenço na boca para não gritar, para que ninguém ouvisse. O evangelho católico, a doutrina católica é um evangelho à base de obras. Tudo é de acordo com o que você faz. Se fizer correto, bem, se não, já era. Se a salvação é por obras, quantas obras temos que fazer? E tem certeza de que irá para o céu o católico romano normal e comum? Você acredita que conseguirá ir para o céu? Não sei. Isso é coisa que só Deus decide. E você? Eu acho que... Bom, ninguém sabe de nada. Todos esperamos o que está por vir. Eu acho que é isso. Não sei. Não sei. Ajudo no que posso e... Bem, se estou para ir para o céu, tudo bem. Se não, como não sei se o verei, bom, não posso, não tenho certeza. Não, eu não vou dizer que eu vou entrar, mas... Pelo menos eu estou fazendo um esforço bem grande. Eu não sei dizer. Acho que é difícil, ainda mais hoje em dia. Sei lá, eu me acho... Não me considero tão boa para merecer isso. Se depois eu conseguir, pode ser, mas não acredito. Claro que sim, claro. Para que me servem 47 anos de sacerdócio. Bem, ir para o céu... Eu acho que ir para o céu seria se eu fosse perfeita. E isso é impossível. Miguel Carvajal lembra de como procurava obter a salvação quando ainda pertencia aos franciscanos. Dentro da Igreja Católica, especialmente na Ordem Franciscana, que é uma ordem muito mística, se fazia todo tipo de sacrifício. 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, nesse templo muito grande, com as portas fechadas à noite, nós nos despíamos e nos batíamos com umas correntes de 5 pontas de aço que se chamavam disciplinas. E com isso nos agredíamos até terminar todo o Salmo 51. Na Bíblia Católica é o Salmo 50. E dizíamos: livra-me, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Essa carga do pecado foi posta sobre os ombros, sobre a cruz de Cristo. E Cristo resgatou de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Tanto a culpa quanto a pena foram resgatadas uma vez por todas por Cristo, nosso Salvador. As doutrinas não salvam ninguém. Quem salva é o Salvador. E o Salvador fez tudo tão simples. Aquele que vem a mim eu não ponho para fora, disse. Pois vamos ao Senhor. Aquele que crê em mim já passou da morte à vida, pois vamos crer nele. Efésios 2, 8 e 9
Diz o mesmo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então é pela fé. E isso é dom de Deus, não é pelas obras. E se não é pelas obras, como pretendem na Igreja Católica se salvar somente com os sacramentos e outras coisas? Então não é por Cristo. Mas como seria importante se um católico conseguisse compreender somente esta pequena frase: Jesus morreu por nossos pecados. E se aceita esta verdade, se transfere seus pecados para Jesus Cristo e crê de todo o coração que Jesus evidentemente levou nossos pecados, pois então sua vida estaria livre desses pecados. As escrituras são claras, mas os erros persistem. O sacrifício da missa continua celebrando-se, apesar das últimas palavras de Cristo na cruz. Consumado está. As estátuas são tratadas como coisas sagradas, apesar de os 10 mandamentos proibirem tanto de fazê-las quanto de inclinar-se diante delas e cultuá-las. Maria é proclamada como mediadora de toda a graça, apesar de o Novo Testamento ensinar que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo homem. E ao povo ensinam que tem que fazer obras para se salvar, apesar de as Escrituras dizerem claramente que a salvação é pela graça, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitos católicos modernos escolheram ignorar certas doutrinas da Igreja Romana porque as consideram defasadas, fora de moda. Um erro bastante comum que existe hoje é a ideia de que o Vaticano II mudou muitos desses dogmas. O Segundo Concílio Vaticano, que se iniciou no ano de 1962, tinha como finalidade modernizar a Igreja Católica, mas modernizar na forma exterior, na forma simplesmente na apresentação, diríamos, mas não no fundo. Várias vezes a Igreja Católica bateu o pé, não. A Igreja sempre idem, a Igreja sempre é a mesma, sempre igual e não pode mudar. Aqui é devido a essa apostasia da Igreja Católica do cristianismo bíblico. E porque ela eleva a tradição e o ensinamento da Igreja não só ao nível das Escrituras, mas também acima delas. O Novo Testamento descreve o cristianismo como a fé que foi uma vez dada por meio de Cristo e seus apóstolos. Mas o catolicismo continuou aumentando novas doutrinas à fé católica romana, tomando-as das tradições dos homens. A crença de que a natureza do pão muda na missa não foi aumentada como dogma até o Concílio de Letrán, em 1215, quando, pela primeira vez, a Igreja Romana oficializou a teoria da transubstanciação. O purgatório foi declarado dogma em 1274, a Imaculada Conceição em 1854. A infalibilidade papal em 1870, a Assunção de Maria em 1950. O Concílio Vaticano II deixou claro de que a Igreja Católica continuará se baseando na tradição. A Igreja não deriva somente da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as verdades reveladas. Por isso, hão de receber e venerar ambas com o mesmo espírito de piedade. Um dos professores estava escrevendo no quadro todos os anos nos quais haviam sido estabelecidos os diferentes dogmas da Igreja. E, no fim, depois que estava tudo escrito, disse: bem, o que seria da Igreja Católica se tivéssemos que anular todos estes dogmas? E ele mesmo, raciocinando, disse: eu creio que ficaríamos sem nada. Então, esse foi o primeiro impacto em minha vida. E daí começaram grandes perguntas, como, por exemplo, por que Jesus Cristo não teria pregado o Evangelho completo e deixou a tarefa para que a Igreja estabelecesse dogmas e novas doutrinas? É um erro pôr a Igreja acima de Cristo, pôr a Igreja acima das Escrituras. E então, venha a se cair no autoritarismo dogmático da Igreja, com o qual se tiraniza o povo humilde. Alemanha. Esse conflito entre a Escritura e a tradição estava no centro da Reforma durante a Idade Média. Doutor Lutero.